Enquanto eu coloquei, eu vou botar aqui para gravar para vocês. Compartilhando. Bom dia, Maria Augusta. Vitória, bom dia. Então, vou compartilhar com vocês. E nós tínhamos a atividade que a gente tinha para fazer, estava lá na página 9, aqui, né? Vocês fizeram essa atividade, não? Sim ou não? Sim, diz o João Zapelim. Ó, quem quiser conversar pelo chat tem que deixar o seu nome ali, porque o professor não vai saber os apelidos de vocês, tá bom? Então, pelo apelido, o professor não vai conseguir fazer as anotações devidas de quem é, como que é, quem fez, quem não fez, quem realmente, fica tudo como não para o professor. Tá bom? Maria Eduarda, mas que página? Eu tinha deixado, Biel, a página 9, a página 10 e a página 11 para vocês fazerem em casa. Foi isso, não foi? Então, pelo visto, uma grande parte não fez. Vamos fazer essa avaliação, essa atividade rapidamente. E aí a gente já faz a correção e aí entramos no assunto novo, tá? Então, vamos fazer assim. Na página 9, vamos fazer agora juntos? Mas para fazer essa página 9, a gente tem que ter algumas regrinhas, tá bom? Porque senão não funciona para nós. Todo mundo está com a página 9 aberta? Preciso que me confirmem. Sim? Tá, então... a página 9 vai funcionar assim. Muito bem. Então, vai ser assim. Olha lá. Página 9 diz assim: vamos testar sua memória. Para isso, realize as atividades a seguir com as orientações do professor, tá? Então, vocês têm que ficar ali só com a página 9 da apostila aberta. E diz assim, número 1, fila de animais. Isso aqui é para nós testar aquele conteúdo da aula passada sobre memória de curto prazo e memória de longo prazo, que a gente viu e que vocês deveriam ter assistido o filme do Divertidamente antes desta aula, né? Na outra semana. Diz lá, observe no início da página. Então, eu vou falar aqui, mas ninguém olha lá na página, tá? Eu vou botar na tela aqui para vocês olharem e, em seguida, fazer. Então, diz assim, observe na tela a ilustração de alguns animais que caminham em fila. Depois, nós vamos realizar a seguinte atividade nessa página. Então, atenção. Eu vou contar até 30, enquanto vocês vão observar aqui na tela esta fila de animais, tá bom? Todo mundo preparado? Pode falar no áudio, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem. Então, bom dia, Olavo. Agora, vocês vão ali e vão colocar assim, ó. Você consegue se lembrar dos animais que observou? Liste-os na ordem que aparecem da direita para a esquerda. Então, da direita, aqui, tá? Para a esquerda. Então, lá do final para o início, vocês vão botar em ordem o nome dos animais aqui. Não vale voltar lá na página 10 para olhar, tá? Não vale. Senão, não tem sentido a atividade. Então, vamos lá. Escrevam ali. Número 1 tem que ser o último,
tá? O número 2 é o nono, o número 3, o oitavo, assim por diante, até chegar no oitavo. Vamos lá? 30 segundinhos para vocês fazerem. Memória, show. Vamos lá, lembrem, façam o que vocês vão lembrando. Não, não é para dizer aqui ainda, tá bom? Estamos na página 9. Prontinho? Então tá. Então vamos lá fazer a correção. Quem é o Papi Popupi? Quem é esse aluno? Ou esta aluna? É o Igor, sou eu, Igor. Tá. Então vamos lá. O Igor colocou aqui uma sequência: esquilo, lobo, canguru, hipopótamo, elefante, coelho, rato e zebra. Essa sequência não está correta, Igor, lamentavelmente. Alguém mais? Eu não sei se está certo, mas eu Diga. coloquei lobo, esquilo, hipopótamo, elefante, coelho, zebra, tatu e canguru. Alguns, nem todos. Canguru tá ok. Lobo, você colocou primeiro isso? Isso, Também tá ok. O terceiro é o esquilo que você botou? isso. Também. Alguém mais? Poxa, aquilo era um tatu. Eu Diga. coloquei lobo, hipopótamo, esquilo, zebra, porco-espinho, elefante, coelho e canguru. Perfeito. Diego? É isso? Hum, não. Não? Quem é? Vinícius. É o Vinícius Grígola? É Sim. isso? Tá, ok. Essa Uhum. é a ordem. Então vamos lá. Só que aqui traz um ouriço, né? Não um porco-espinho. Ó, vou mostrar para vocês de novo. Olha aqui, ó. Então, da ordem, né? Tá aqui, ó. Certo? Vamos lá na nossa página. Ah, aqui tá diferente da minha página, do livro, ó. Aqui é diferente da página, tá vendo? Traz o lobo, hipopótamo, canguru, esquilo, zebra, ouriço, elefante, coelho e o canguru. Certo? Vamos então à próxima. Então aí está correto. Lobo, hipopótamo, esquilo, zebra, é o que vocês têm lá, né? No slide está diferente. Vamos lá. Atenção. A questão número 2. Embalagens de presente. Diz assim. Observe no início da página 10 a ilustração, só quando eu disser. A ilustração de embalagens de presente dispostas sobre algumas mesas. Depois que vocês verem, né, eu vou contar até 30 para vocês também, aí depois que vocês virem, vocês vão cantar na cabeça de vocês o refrão de uma musiquinha que vocês aprenderam lá na infância de vocês. Vão pensando aí qual musiquinha. E depois, então, nós vamos voltar para fazer a atividade. Pensem em uma musiquinha da infância. Pensaram? Qualquer uma, tá? Um refrãozinho assim, para dar uma cantadinha depois que quando o professor disser. Fizeram? Então, atenção, vou mostrar a página 9 para vocês, e vocês vão ter que memorizar o que vai estar lá na página, tá bom? Atenção. Ó, é para ver isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muito bem, vamos voltar lá e diz assim, ó. Opa, não posso mostrar a resposta. Então, diz assim. Ah, agora cantem lá um refrãozinho da música da infância de vocês. Cantem. Cantados? Cantaram já para vocês? Muito bom. Então, quem está chegando? Isabela. Então, cantado, agora vamos lá, tá? Diz assim, você se lembra das embalagens de presente que observou? Então, responda a algumas perguntas a respeito delas. Letra A. Quais as 4 cores das embalagens? Isso eu me lembro. Era verde, amarelo, azul, vermelho. Tá, correto. Muito bem. Alguém fez em ordem diferente? Vermelho, Achei que azul, era roxo. verde e amarelo. É azul, é azul. É vermelho, azul, amarelo e verde. Também tá certo. Quem é? Ah, o João Zapelin. Ok. Mais o quê? Travou? Era em ordem. Não, mais alguém? Tem que ser na ordem? Não, não, Bela, não precisa ser na ordem. Vou à letra B. Qual o formato das embalagens que aparece em maior quantidade? Formato. Retângulo. Retângulo? As em retângulo tem Paralelepípedo. assim. Formato de tijolo. Eu botei quadrado. Quadrado? Quem falou retângulo? O João? Eu falei retângulo, Igor. Tá certo. Igor e João Zeppelin, certo. Retângulo é o que mais Também aparece. coloquei retângulo. Beleza. Ah, letra C. As embalagens verdes estão sobre uma mesa que representa qual figura geométrica? Quadrado. Triângulo? Quem mais? Retângulo. Quem mais? Quadrado. Igor, né? Estou ouvindo você falar. Aí eu tava falando Quadrado. sobre. Isso. Quadrado é a forma que mais aparece. Letra D. Sobre a mesa redonda, há embalagens de que formato? Não vale olhar. Cubo. Acho que era um cubo ou um quadrado. Quem mais? Eu acho que era um quadrado. Quadrado era cubo ou quadrado. Letra E. Quais são as embalagens em forma de cilindro? Qual a cor delas? A azulzinha. Acho que era azul, né? Eu Hã? acho que era azul, azul. Com a fitinha vermelha. Azul. Isto mesmo. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o gabarito. Tá aí, ó. Vermelho, azul, amarelo, verde. Em maior quantidade, que eram 5, era o retângulo, em forma de quadrado, a mesa. Depois era a mesa redonda, tem forma de cubo, ou quadrado, né, que estava em cima. E há duas embalagens em forma de cilindro, a cor delas, dessa embalagem azul. Aqui está. Igor, né, você fez ali uma reclamação na atividade primeira, e eu peço desculpa porque eu fui traído pelo slide, tá? Então, aqui realmente tem, e o slide que me traz no mesmo livro, ele me traz a ordem diferente, tá bom? Então, se você realmente colocou aqui, me desculpa. Mas não, você tinha botado tatu, né? Mas não é tatu, aqui é um ouriço, tá? Esse vermelho, tá bom? Muito bom.
Vamos, então, lá na página 10, e tem, assim, uma questão número 3, dizendo para nós assim, ó. Que tipo de memória você utilizou para realizar as atividades 1 e 2? Explique. Isso é com base na aula que a gente teve semana passada. Qual foi? Ô, prof, estão falando ali no chat que é a memória de curto prazo. Estão falando aqui no chat. Vamos ver, então. Aqui está falando a BA. Opa, vamos voltar um pouquinho. Aqui. Eu pensei na música. Tarará, tarará. Maria Beal disse memória de curto prazo. O João Zapelin, curto prazo, mas também está em dúvida. Maria Eduarda, a Mariana de longo prazo. O Zapelin, mas eu botei isso e mais uma explicaçãozinha. A Beal, tá. Cedric, curto prazo. A Beal, a gente acabou de ver e teve que lembrar. Né? Então, nós utilizamos aqui a memória de curto prazo, porém, na atividade número 2, nós também usamos a de longo prazo. Por quê? Quem lembra? Por causa da música que a gente ouviu da nossa infância, que a gente Isto, costumava escutar. exatamente. Então, quando nós tivemos que lembrar de um refrão de uma música lá da nossa infância, nós fizemos uma memória de longo prazo. Então, na questão 1, a gente usou curto prazo, e na número 2, lembramos, fizemos curto e longo prazo. Ok? Resolvido? Então, vamos para frente. Temos uma próxima, a última, para a gente trabalhar aqui hoje, a respeito da memória. Então, diz assim: as perguntas listadas no quadro a seguir são de um livro com questões para provocar a reflexão filosófica. Registre nos espaços correspondentes a sua resposta a cada uma delas. Então, vamos fazer de pouquinho em pouquinho, 1 minutinho para cada uma, e vamos lá. Qual é a sua lembrança mais antiga? Não precisa falar, tá? Você pode apenas escrever aí na sua apostila, nesse quadradinho primeiro aqui, ó. Qual é a sua lembrança mais antiga? Então, trabalhe aí na sua memória o mais longe possível que você pode ir de lembrança a respeito de você. Feito? Vamos ao número 2. Você conseguiu lembrar com o corpo tão bem... Você consegue lembrar com o corpo tão bem quanto lembra com a mente? Como assim lembrar com o corpo, professor? As marcas que você tem no seu corpo são lembranças que ficaram, né? De uma cicatriz quando você caiu de bicicleta, quando estava aprendendo a andar, de, de outra cicatriz quando você foi subir numa árvore e acabou raspando a perna num pedaço da árvore. Então, você consegue lembrar bem, com o corpo tão bem quanto lembra com a mente?
E a última, é possível esquecer-se de lembrar e lembrar-se de esquecer? É possível? Repete de novo, porque eu não. É possível esquecer-se de lembrar? Então, é possível que a gente se esqueça de lembrar das coisas que aconteceram? Sim. Ou, Sim, e depois, e lembrar-se de esquecer? Assim, algumas coisas que aconteceram e que foram ruins, amargas, foram chateantes, às vezes a gente acaba lembrando. Então, é possível que a gente pode se lembrar que tem que esquecer essas coisas? sim. Então, ok, muito bem. Então, vamos lá na página 11, e diz assim: a investigação para saber quem somos envolve muitos aspectos da existência, como as experiências vividas e a memória de cada um de nós. Sabendo disso, então vamos refletir um pouquinho e conversar a respeito de algumas perguntinhas para nós. De quais experiências você se lembra com mais nitidez? Não quero aqui as experiências, o que aconteceu, mas o tipo de experiência, boas, ruins, alegres, tristes. Quais foram as que você mais se lembra com nitidez, que está presente na sua memória? Como a Riley, lá no Divertidamente, né? Quais são as que ela lembra com mais nitidez? O time de hóquei, a árvore onde ela sentava lá depois. Sim, são as, como eles dizem, as memórias chaves. Tá, Memórias base. tá. Quais outras vocês têm lembranças com mais facilidade, assim, que ficam mais claras nas ideias de vocês? As boas, diz a Camille, o Igor. A Ô, próxima, professor, pode falar. eu tenho uma lembrança minha que na verdade é bem engraçada, que quando eu tinha uns 3 anos, Seu microfone da- teve algum detalhe que ficou muito baixinho, a gente não conseguiu ouvir. Repete, por favor. é que quando eu tinha 3 anos eu fiquei um tempo na casa do meu avô e da minha avó. Daí o meu avô ele sempre andava a cavalo, eu sempre quis andar com ele, mas eu não podia porque eu era Uhum, pequeno. Daí eu montei no cachorro dele e fui de atrás, andei uns 2 segundos e caí na grama. tá Daí nisso, certo, tá. Muito bem. Então vamos na próxima. Lembramos-nos apenas daquilo que queremos? É assim que funciona? Quem é a Lu? Ou o Lui? Quem é? A Luísa? Tá. Como eu falei no princípio, tá? Vocês precisam colocar ali o nome, põe o nome como o João Zapelim fez, ó. Põe o nome entre parênteses, ou do ladinho do apelido, senão o professor não vai saber quem é que está participando. Então, lembramos-nos apenas daquilo que queremos? A gente só lembra daquilo que quer ou as lembranças acontecem invariavelmente? O Rony está dizendo, 5 anos eu bebi vinho achando que era suco e gostei. A próxima. A gente se esquece somente daquilo que não gosta de vivenciar. Então, o que a gente não curtiu, o que a gente não gosta, acaba ficando esquecido. Eu acho, pra mim, pelo menos, são elas que ficam mais. Que eu me lembro mais. Uhum, tá. Depois, é possível se lembrar de tudo?
um pouco difícil, né? A gente se lembrar de tudo o que acontece, não? Qual é a influência, então, das emoções no registro de informações na memória? Essa perguntinha aqui é bem interessante. As nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tristeza, alegria, dor, prazer. Qual é a influência dessas emoções, né? E das outras, quando nós vamos guardar as informações na nossa memória? Tem alguma influência? É uma influência forte, fraca, alta, baixa, como que é? E a última. Se você perdesse a memória, deixaria de ser quem você é? Sim, João. Por quê? Se você, de repente, acordasse amanhã e não lembrasse de mais nada, tivesse perdido a sua memória, você deixaria de ser quem é? Deixaria de ser de ter o seu nome, de morar naquela casa, naquele endereço, de estudar naquela escola, de ter aqueles amigos, de ter aquela família? Você deixaria de ser, então, quem você é? Não, E como que seria, então? As outras pessoas iriam te lembrar de quem tu é. Como? Não entendi. As outras pessoas iriam dizer quem é, que perdeu a memória. Então, Edson, é Edson que falou, né? Sim, Então, Edson, quando nós construímos um ser, uma identidade, nós dificilmente vamos apagar aquilo que nós construímos. Então, por isso que o professor sempre repete para vocês que nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, escrevemos, com o que nós ilustramos, com o que nós postamos, com o que nós demonstramos aos outros, porque essa identidade que nós construímos às pessoas, elas ficam. Dificilmente, né, muito difícil, a gente consegue apagar essas identidades que ficam aos outros. Então, quanto mais positivo, quanto melhor nós pudermos construir o nosso ser, identificando as outras pessoas, melhor. Mais positivo e mais assertivo vai ser a nossa construção futura. Então, pode ser que no futuro nós olhemos para trás e dissemos, não, mas aquela pessoa lá que eu era, eu não sou mais aquela não existe mais, aquela pessoa não era uma pessoa legal, não era interessante. Então, por isso que é muito importante a gente saber construir bem a nossa identidade. O João está colocando aqui, a sua essência irá mudar, sua personalidade, jeito, e tudo vai ser apagado, mesmo se você tiver você mesmo para se basear, você ainda vai ter outros moldes. Por isso, acredito que sim. Então, quando nós perdemos a nossa memória, nós passamos a construir uma nova pessoa, uma nova identidade, mas o que nós já construímos não deixa de ser. Ele continua ali presente conosco. Nós apenas não lembraremos mais. Tá bom? Mas aquele nosso ser, ele está ali, está feito, está pronto, né? Há uma identidade já. Seria o mesmo tipo de pessoa, porém sem lembranças. Exatamente, Beal. Nós seríamos a mesma pessoa, só nós não nos lembraríamos mais. Quem se lembraria? As outras pessoas que conviveram conosco. Então, na página 11 ainda, vocês, 2 minutinhos para vocês fazerem essa segunda questão aqui, ó, dizendo assim:
Já refletimos sobre as informações que a gente relembrou na atividade anterior. Então, registre uma conclusão a que você chegou acerca da relação de quem podemos estabelecer entre a memória e a formação da identidade de uma pessoa. Então, aqui tem uma ilustração de uma pessoa cheia de fotinhos, tá vendo? Recortes, né? Como se fosse de fotos, e estivesse construindo ela. Então, escrevam aqui na apostila de vocês uma conclusão dizendo assim, qual é a relação que nós podemos estabelecer entre a memória e a formação da identidade de uma pessoa. Podemos fazer isso? Então escrevam aí, por favor. Então diz assim o João. Então só a carcaça do que fomos irá estar ali. Ela ou a pessoa não vai se lembrar das pessoas ao seu redor. Seu antigo eu vai se apagar e ele não vai mais estar lá. Sim, João. Quando a gente perde a memória, nós não deixamos de ser o que somos, nem o que fomos. Nós apenas vamos começar a construir um novo eu, uma nova pessoa, uma nova identidade. Mas aquilo que foi construído se apagou apenas da nossa lembrança. Mas ele está ali, tá bom? Muito bem. Alguém quer relatar o que escreveu? Sim, não? Não? Tá bom. Então vamos na nossa página 12 e vamos abrir um novo conteúdo que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Alguém sabe quem falou esta frase? Não? Sócrates, está escrito lá, né, João? Lá no slide, né? Está escrito ali embaixo, ó. Sócrates falou isso. Mas, na verdade, não é Sócrates, né, quem fala isso. Ele apenas utiliza esta frase para trazer para nós uma ideia. Então, diz lá na nossa página 12 assim, que na Grécia Antiga, um famoso templo, localizado na cidade de Delfos, trazia em uma das paredes a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. A frase chamava a atenção de quem passava pelo templo e foi adotada por Sócrates, um dos mais importantes filósofos daquela época. Sócrates, então, decidiu buscar o autoconhecimento e sempre repetia essa frase
em forma de conselho, a fim de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, o que acontecia com Sócrates? Ele ficava lá na praça, né? Como se fosse ali na praça central da Palhoça, então ele ficava por lá, ia em determinados horários, né? Não era o dia inteiro, em alguns horários, e aí as pessoas iam passando e ele chamava as pessoas para conversar. E aí ele sempre iniciava o diálogo dele com esta frase que era uma pergunta, né? Na verdade, conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para que as pessoas percebessem que é muito importante que a gente se conheça, que a gente saiba um pouco mais a nosso respeito de como nós utilizamos as coisas, como é que nós nos comportamos diante de situações. Então, eu preciso saber que se de repente eu estou aqui na sala e o professor me chama para falar alguma coisa ou para mostrar a minha atividade e eu faço como? Eu fico estático e eu desligo o microfone, eu me escondo, eu paro de escrever, eu fico quietinho para não me ouvir. Então, isso é a gente se conhecer, né? Saber o que vai acontecer nas situações. Se alguém me dá um elogio em público, como que eu me comporto? Eu saio gritando e pulando, fico vermelho, né? Fico com vergonha, fico feliz, abaixo a cabeça, levanto a cabeça. Então, o conhecer-se a si mesmo é a gente saber como será o nosso comportamento diante de situações. Vou lá crente, né? Feliz, falar algo para a mãe ou para o pai, com a expectativa fantástica de que eles vão me dizer um sim por algo que eu tinha solicitado no dia anterior. E eu acabo recebendo um não. Como que eu me comporto? Então, conhece-te a ti mesmo. É para a gente realmente perceber como que nós somos, né? Olhar um pouquinho para dentro de nós, olhar um pouco para as atitudes que a gente tem, para aquilo que a gente escreve, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente demonstra ser aos outros. E começar a refletir. Eu sou assim mesmo? Eu sou isso que eu estou mostrando? Eu sou mesmo, assim, essa pessoa que mostra saber tudo, que mostra lembrar as coisas com rapidez, com agilidade, ou com demora. Eu sou assim mesmo? Esse sou eu? Ou esse sou eu que eu quero que os outros vejam, mas não eu de fato? Então, pense um pouquinho, né, a respeito disso. E aí vem ali, na página 12, vem algumas questões para nós dizendo assim, né? Ninguém me conhece tão bem quanto eu mesmo. Eu não me conheço muito bem. É impossível alguém se conhecer completamente. Ninguém me conhece como realmente sou. Outra pessoa pode me conhecer melhor do que eu mesmo. Então, diga com qual das afirmações que o professor acabou de ler você concorda e por quê. Se não concordar com nenhuma delas, registre sua própria afirmação e justifique-a. Então, com qual dessas vocês se, se identificam? Hum? Tem alguém aí que pensa que é impossível alguém se conhecer completamente? A Beal? Tem alguém que pensa que outra pessoa pode me conhecer melhor do que eu mesmo? Se há alguém que pensa desta forma, então é melhor já começar a refletir um pouco mais a respeito de si próprio, né? Por quê? Porque você é quem convive com você 24 horas, 7 dias, 365 dias, é você que está com você presente o tempo todo.
É você que se vê, né? Que pensa em você, é você que analisa. Então, você é a pessoa que tem que melhor conhecer você mesmo, nenhuma outra. Então, comece a pensar um pouco mais a respeito disso, de como você é. O João está colocando, só eu posso saber exatamente o que eu estou. Exatamente. As outras pessoas podem imaginar, mas só você pode realmente saber quem você é. Só você. E as outras pessoas podem dar dicas, podem até conhecer você de alguma maneira, podem, sim, claro, mas você é a pessoa que melhor vai saber quem realmente você é, o que você sente, o que você precisa. Então, é bom que você comece a pensar em como fazer essas coisas melhores. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do que a gente trabalhou hoje? Algum comentário ainda? Não? Nada? Então, para a próxima aula de filosofia, eu quero que vocês leiam a página 13 e, e lá no finalzinho, na página 2, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, a página 13, tá? Então, para a próxima aula, leiam, por favor, esta página, grifem o que é importante. É o autorretrato de Frida Kahlo, uma artista mexicana, que eu acredito que vocês já estudaram ela em artes, ou já viram, pelo menos em algum momento. E façam, aqui na número 2. Talvez alguns já tenham isso pronto. Se tiver e for recente, ótimo, pode ser. Não precisa me enviar, tá bom? Eu quero que vocês tragam para a aula. Então, diz assim, ó, em uma folha avulsa, produza um autorretrato que expresse quem você é. Não se esqueça de representar seus sentimentos nessa produção. Para realizá-la, escolha uma destas linguagens: desenho, pintura, colagem, gravura, texto ou composição com palavras. Tá bom? Então, o autorretrato não necessariamente pode ser uma pintura. Olha, ele pode ser um texto, pode ser uma junção de palavras apenas, né, que definam de atitudes, de situações, tá bom? Então, cada um pense como vai fazer isto, trabalhe isso durante a semana e traga para a próxima aula para a gente trabalhar esse conteúdo ainda, tá bom? Dúvidas e perguntas a respeito disso? Beal, como poderíamos continuar sendo quem éramos, sem nem lembrar de nada se perdêssemos a memória? A gente não continua quem a gente é, né, se nós perdesse a memória, Beal. Se a gente perde a memória, nós não apagamos o que nós fomos e nem somos. Nós apenas não lembramos mais. E a gente passa a construir uma nova pessoa, né? Uma nova situação, uma nova identidade, que a gente pode se modificar, sim, ou pode continuar sendo a mesma pessoa, né? A gente não sabe, porque a gente não viveu. Então, talvez teríamos que dar uma pesquisadinha e ver de algumas situações. Eu não assisti o filme, então eu não vou recomendar, mas tem um filme que trata de uma moça que acorda, ela é casada, e aí ela acorda e ela não se lembra mais. E o marido está ali. Então, o marido fica tentando reavivar isto, né? Mas ela não consegue se lembrar mais de quem ela era, que ela está casada. Então, acaba acontecendo. Você assistiu, Igor? Professor, a minha Ah, bateria acabou toda. Eu botei pra carregar e voltei agora. tá, quem está falando? O Pedro. Tá ok.
Não, não é esse, tá? Como se fosse a primeira vez, é outro filme. Esse eu assisti. Então, o que acontece é o marido, ele vai levando ela, né? Vai levando ela a viver de novo situações em que os dois viveram, numa forma de que ela pudesse se lembrar disto. E, no fim das contas, ela não lembra mais. Porém, ela se apaixona outra vez pelo próprio marido. Então, é uma situação diferente, né? E aí ela passa a reconstruir ou a construir, né, uma nova identidade com ela. Como se fosse a primeira vez, João, ela tem memória de curto prazo, ela só se lembra do que aconteceu em momentos passados, né? Então, todo dia, a família dela, o pai e o irmão, precisam relembrar tudo para ela outra vez, né, do que aconteceu. Então, eles deixam, todo dia, eles deixam, eles têm que refazer as mesmas coisas para que fique tudo igual todos os dias. Certo? Feito, gente. Eu quero só fazer uma introdução com vocês do conteúdo de OPE, então, tá? Que é um conteúdo bastante interessante e que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Então, vou levar vocês direto aqui na apostila. E que fala, então, aqui. Educação financeira. É o nosso módulo terceiro, né? Remuneração no trabalho, desigualdade econômica. Então, nós vamos trabalhar nesse bimestre, em OPE, essa questão, né? Nós estamos falando de trabalho, de pensar no que vamos ser, numa profissão, de pensar no futuro para nós, de como que a gente vai construir esse nosso futuro, de escolher uma profissão que a gente realmente curta e goste e que traga para nós retorno financeiro também. Por quê? Porque nós precisamos comer, vestir, viajar, continuar se divertindo, né, com lazer, ter uma casa, ter bens que possam nos levar para outros lugares, né, que a gente possa fazer um deslocamento. Então, o mundo, a sociedade que a gente vai encontrar quando a gente ficar adulto, como que vai ser, né? Como que acontece? O que que é essa tal de remuneração ou o que que é este salário que a gente recebe? Então, se você já recebe, por exemplo, uma espécie de mesada do pai e da mãe, ou né, um valor mensal, isso pode ser já considerado como uma remuneração. Não por um trabalho que você está desenvolvendo, mas por uma situação que você está vivendo, né? A remuneração também pode acontecer. Então, aqui, ó, vocês perceberam, são adolescentes, né? Liderados, claro, por um adulto. Aqui tá, né? Aqui tem um adulto, aqui outro. E o restante tudo são adolescentes fazendo alguma coisa. É uma atividade, é um trabalho. Estão ganhando por isso? Sim, não, não sabemos. Vamos descobrir, tá? E aí a gente vem direto assim, né? O trabalho. De onde vem o dinheiro que você usa para pagar o que você compra? Por que os adultos trabalham? E como que eles são remunerados? Ou seja, como que eles recebem um valor, um salário, um dinheiro em troca do trabalho que eles fazem, tá bom? Hoje nós vamos fazer essa pequena introdução para que na semana que vem a gente possa, então, adentrar nesse assunto e conversar a respeito. Perguntas, dúvidas, comentários? Sim? Não? Nada? Então tá bem. Então, Professor, fala. só quero confirmar, realmente não é para mandar o do autorretrato lá? Isso, Não é? não precisa me enviar, tá bom? Ok.